Como não ser um arrombado intelectual? Apesar desse título ser uma provocação, o vídeo é bem sério, na verdade. Estava falando semana passada sobre algumas virtudes que compõem o desenvolvimento filosófico e que desenvolve a nossa identidade como um todo, e citei da humildade, né? Mas é um vídeo rápido aqui sobre a humildade, que é o que nos faz ter esse antídoto para esse estado do ser arrombado intelectual. Que o arrombado nada mais é do que uma pessoa arrogante, uma pessoa que é arrogante mesmo, não tem outra palavra, né? Orgulhosa, talvez uma pessoa vaidosa, né? Que não tem a capacidade de reconhecer o valor nos outros porque ele se vê estupidamente inteligente, né? Estupidamente sábio. E pesquisando rapidamente na internet, a gente encontra a etimologia da palavra humildade, que está relacionado com humus, que é o próprio solo, né? O humus em latim é o solo, que dá origem a outras palavras, como, por exemplo, o próprio humano, né? E a humildade, né? Ou seja, o ato, esse ad em latim fica humilitas, né? Mas que seria humilhar-se, né? Mas em português fica humildade, ou seja, o ato de se curvar ao solo, tá? Ou seja, o ato de baixar um pouco. A gente poderia chamar de modéstia, a gente poderia dizer que é um pouco de moderação, talvez um pouco de situar-se sobre si mesmo, né? Ou sobre si mesmo. Ou seja, olhar sobre o seu verdadeiro tamanho, né? Não extrapolar os seus limites. A gente pode olhar de várias formas, tá? E há um monte de maneiras de lermos isso, né? Uma vez uma professora minha falava disso como esse humus, como esse solo fértil. Podemos olhar assim também, né? De qualquer forma, a gente precisa se abaixar, se humilhar, né? Para poder cultivar o nosso solo, né? Ou seja, aquele que se abaixa para estar no seu próprio solo, no seu próprio aterramento, ele vai ser aquele também que vai cultivar este mesmo solo, né? Claro que na internet eu acabei encontrando, né, uma informação bem nada a ver, né? Claro, que diz que é o seguinte: na antiguidade essa palavra era vista como fraqueza. Eu não sei em qual antiguidade, né, exatamente ele estava se referindo, não estava claro ali, né? Era uma resposta de IA provavelmente. Mas é muito estranho porque em todas as religiões de todos os tempos, em todos os ensinamentos de todas as culturas antigas, todas as culturas tradicionais, sem exceção, desde Confúcio, a Buda, a Platão, a Aristóteles, menos Aristóteles, mas Aristóteles também, Pitágoras, a gente vai olhar isso no Egito, vai perceber isso também no próprio Japão, enfim. Eu vou ficar aqui chovendo no molhado para dizer que todas essas culturas vão trazer isso como um fator necessário para a elevação espiritual, né? Em outras palavras, também é um fator necessário para a gente evoluir enquanto ser humano, para a gente evoluir enquanto estuda, tá? Até o próprio Bhagavad Gita, que é um tratado de moral, né? E uma moral que muitas vezes se volta para o combate, né? É um combate interior, mas é um combate também porque apenas os guerreiros, né, de certa forma, tinham essa educação do combate interior, né, para que eles não fossem desvairados achando que simplesmente vencer o inimigo externo era o que importava. Até o Bhagavad Gita vai falar sobre isso, né? É muito estranho que alguém veja a humildade como algo diferente disso. E se isso é assim, provavelmente é para o vulgo, né? Provavelmente é para alguém que não tem tanta importância histórica, talvez alguém que tenha mais um impacto exterior, no mundo exterior, né? E vou fazer as minhas considerações aqui, né? A primeira coisa que eu queria dizer é sobre que esse humildade lembra um pouco o que a gente fala, por exemplo, de baixa a bola, né? Ou seja, fica baixa a bola, né? Quando você quer dizer para a pessoa ficar menos na crista, assim, né? Menos se achando, né? Então, quando a pessoa fala que encheu a nossa bola, né?
A gente baixa a bola, você dá uma esvaziada aí, porque tá muito inflada, né, essa bola. Ou seja, engraçado como os tempos mudam, mas as imagens são parecidas, né? Porque a bola inflada é uma bola, uma bexiga que consegue ocupar muito mais do que o seu espaço deveria se ocupar, do que o seu espaço real deveria ser, né? E isso permanece quando a gente olha para a simbologia do solo, né? Aquele que se volta para o solo, e o solo que ele se volta não é algo que está muito além dele, mas é algo que está sob os seus próprios pés. E veja bem, o aspecto da humildade é aquele que nos coloca não acima de nós mesmos e nem abaixo de nós mesmos, mas sim exatamente no tamanho que nós temos. E por isso que é tão importante. Ou seja, devemos sim saber quais são as nossas qualidades, devemos saber o que nós sabemos e o que o outro não sabe, tá? Mas principalmente devemos ter a consciência de que, ainda que nós saibamos exatamente o tamanho que temos, nós podemos cair em certos erros, né? Ainda que nós cresçamos muito intelectualmente, tá? E é curioso porque, para mim, eu fui uma pessoa muito arrogante, né? Por muitos anos, né? Muitos anos mesmo, né? E só que isso é uma das coisas que a gente não percebe, tá? Assim como a burrice, a arrogância, a gente só percebe quando a gente perde, né? Quando a gente toma um golpe. Ou seja, conforme a gente vai ficando mais inteligente, a gente percebe o quanto é burro, né? Porque enquanto a gente está sendo burro, a gente não percebe que é burro. Da mesma forma com a arrogância. Quanto mais arrogante a gente é, a gente não percebe que está sendo arrogante. Então, por um longo tempo, né, eu passei por isso, né? Eu acho que todos vão acabar em algum momento passando por isso. Não consigo imaginar como essa experiência humana sendo estranha a qualquer um de vocês aqui que assistem aqui, qualquer pessoa que vier, vai provavelmente dizer a mesma coisa. E em relação a essa arrogância, quanto mais eu fui estudando, né, quanto mais eu fui me colocando no processo de estudar a filosofia, e claro, né, aqui vai ter a grande imagem, nosso grande patrono da filosofia, que é o Sócrates, que eu já falei dele aqui, tá? Então, procurei vídeo no canal sobre a apologia de Sócrates, primeiro livro para você começar na filosofia. Caso você queira esse livro, tem um link na descrição para você adquirir, ajuda o canal. Mas então, e sobre a humildade, quando a gente vai desenvolvendo a capacidade de ir estudando e percebendo que nós sabemos muito pouco, né, só sei que nada sei, como vai dizer o Sócrates, a gente vai percebendo que temos muito o que aprender. Então, assim, no meu caso, eu acho muito estranho que uma pessoa estude e fique mais arrogante, né? Porque para mim foi justamente o contrário. Quanto mais eu comecei a estudar, mais eu fui percebendo que é normal não saber. É normal não saber e cada vez mais não saber coisas óbvias, né? E aquela velha história, o que é óbvio para mim não é óbvio para você, e etc. Mas o fato é que cada vez mais coisas básicas estão se tornando luxo, estão se tornando artigo de conhecimento de alguns poucos, quase como uma espécie de elite aristocrática do conhecimento. Mas engraçado porque isso não é uma questão atualmente de dinheiro ou de classe social. Você não está restrito a acessar essas coisas porque você tem uma classe social inferior. Porque hoje com qualquer celular meia boca você consegue acessar a internet, pode usar o Wi-Fi do vizinho, pode usar o Wi-Fi da padaria, né? Mas há que se ter uma disponibilidade de interesse em primeiro lugar, né? E depois de tempo, né? São duas coisas que muitas vezes a gente não tem acesso, né? O interesse muitas vezes porque nós não fomos fecundados. Então há que se deixar ser fecundado por essas sementes do conhecimento, por essas sementes da sabedoria. Então o primeiro passo que eu diria para desenvolver a humildade seria isso, porque enquanto não há esse verdadeiro interesse pela sabedoria, por ser aquilo que se é, por encontrar a sua identidade, a gente olha essas coisas, né? Tudo isso, né? Todos esses livros, essas coisas todas que a gente vai falando, tudo isso não serve para nada. É simplesmente mais um livro na estante e tal. Mas se a gente desenvolve um real interesse
por isso, se a gente desenvolve um real um direcionamento que tenha como base esse amor pelo saber, esse amor por ser aquilo que se é em sua verdadeira essência. Daí então nós vamos perceber que a humildade começa a se instaurar em nós. Então, o que é que eu posso dizer em relação à minha experiência de estudos, né, da minha vida de estudos? Que se a pessoa está estudando e está se tornando mais arrogante, né, mais preconceituosa, mais, como posso dizer, mais arrombada, né? Ela está estudando errado, porque o estudo ele vem para fomentar em nós o interesse e o amor pela verdade. E a verdade, ela nos leva ao Criador. A verdade nos leva a Deus. Então, assim, eu tento ao máximo falar aqui das coisas que eu já domino, que eu já entendo, que eu posso transmitir algo sobre isso. E mesmo assim eu posso estar sujeito a errar nas minhas colocações. Mas o fato é que, sem a humildade, aqui já não é uma questão de expressar uma opinião, mas sim de cotejar inúmeras opiniões sobre isso, né? Desde Platão até, enfim, Confúcio, de que precisamos, sim, de da humildade para poder desenvolver, né? Desenvolver o caminho de estudos, entrar no caminho de estudos e desenvolver isso como algo extremamente necessário. Confúcio fala muito sobre reverência, né? Sobre saber reverenciar aqueles que são mais antigos, sobre reverenciar o que é o sagrado, reverenciar o que é divino. Ele fala, embora muitos vão dizer que Confúcio é ateu, mas porque não entende também nada sobre a simbologia chinesa, né, que é algo muito milenar e pouco se parece com a religião atual, mas isso é assunto para outro vídeo. Se quiserem, comentem aqui. E fala também de uma espécie de modéstia, né? Então, a gente precisa desenvolver essa modéstia que vai nos colocar exatamente no tamanho que nós temos. E eu digo mais, aquele que se reconhece, que sabe o seu tamanho, não tem problema quando alguém de uma estatura inferior, e eu falo moralmente, falo intelectualmente, de qualquer forma que seja, essa pessoa de estatura inferior vem difamá-la, né? Porque ela sabe que isso não a atinge diretamente, não atinge a sua alma, não atinge seu espírito. Isso pode ser uma consequência em sua carne, isso pode ser uma consequência circunstancial no seu corpo, pode dar alguns problemas, pode dar algumas dores de cabeça, mas de verdade isso não a afeta enquanto ser. E justamente ao perceber, a tomar posse dessa realidade, né, que alguém inferior a ataca, ela simplesmente se mantém em sua completude, porque ela sabe exatamente aquilo que ela é e aquilo que ela não é. E é um processo de desenvolvimento contínuo dessa humildade, né? Não é uma coisa como se nós fôssemos desenvolvê-la rapidamente, né, de um dia para o outro, né? Não é, e também é difícil você pensar nela como graus e etapas que vão se conquistando e se empilhando ao longo de um processo, né? A gente consegue observá-la sempre como uma construção que vai sendo realizada na medida em que nós caminhamos nossa vida interior, né? Caminhamos nosso entendimento de nós mesmos. Então, uma outra coisa que também uma pessoa humilde não tem problema de fazer é de, por exemplo, numa situação de necessidade, rebaixar-se, né? Aí, no caso, a ideia de humilhar-se. Ele se humilha para que algo superior passe, né? Ele se humilha, ele se rebaixa para que o que é superior passe. No caso, de todas essas tradições que eu citei, nosso
nosso indivíduo, nosso ser, nossa alma consegue perceber a presença de Deus e ele permite com que ele passe. Como se nós estivéssemos na frente de uma fonte de luz muito poderosa e nós saímos da frente para que outras pessoas possam tomar contato com isso, né? Porque às vezes nós temos uma, vamos dizer, nós temos uma opinião sobre as coisas, né? E construímos isso ao longo de uma vida, ao longo de uma certa experiência, e somos apegados a essas opiniões, somos apegados a essas muletas, essas máscaras que nós construímos para nós mesmos. E no momento em que você está proferindo uma aula, às vezes a sua própria opinião parece ser incoerente com aquilo que está no que, vamos dizer assim, nas letras, o que está escrito pelos sábios, né? E nesse momento você precisa então rebaixar-se para poder não interferir, não contaminar os ensinamentos, né? É um processo de autopercepção muito grande que precisamos desenvolver, que se baseia muito num grau extremo de honestidade e de propensão a serviço, vamos assim dizer, porque o filósofo ele é um serviçal da verdade, é aquele que serve a verdade a qualquer custo, a qualquer preço, porque ele não pode nunca colocar os seus interesses pessoais acima do que é verdadeiro, né? O filósofo ele precisa estar a serviço da verdade, porque ele busca a sabedoria, e o sábio ele não corrompe a verdade, porque ele também não corrompe a si mesmo, né? É toda uma questão de vou falar de sinergia, mas é uma espécie de correspondência, né? O sábio precisa corresponder ao que é verdadeiro, ou seja, precisa ser puro, tá? Então a humildade desenvolve em nós uma certa pureza de olhar, onde nós observamos, por exemplo, as crianças e sabemos que elas têm, vamos dizer, uma certa sabedoria própria, né? Que não é exatamente uma sabedoria, mas que é como se ela tivesse uma espécie de instinto intuitivo, assim, que diz para ela sobre as coisas, né? Porém, elas também são muito literais nas coisas todas que elas falam. E a gente adapta, né, nossa linguagem para que a gente possa instruí-las, para que a gente possa auxiliá-las. Da mesma forma, existem pessoas que ainda não amadureceram em sua consciência e precisamos a todo momento estar explicando e retomando as abordagens, fazendo certas analogias para auxiliar essas pessoas a entender certos esclarecimentos. A humildade é a virtude mais poderosa de todas as virtudes do caminho da sabedoria. Sem humildade nada se consegue. E diria mais, né? É uma espécie de arquétipo. E arquétipo é aquilo que está no princípio e na finalidade, ou seja, na origem e no final, né? E assim como Sócrates parte do princípio que só sabe que nada sabe, né? E começa a sua investigação a partir disso, e conclui a sua investigação falando que, pelo menos eu sei que eu nada sei, né? E justamente por isso ele consegue ser, enfim, o homem mais sábio da Grécia, porque parte desse princípio de humildade, de saber qual é exatamente o seu tamanho e não se ver como um grande sábio, né? Que certamente foi sim, mas ele deve ter conhecido outros que foram mais sábios do que ele, embora não os conheçamos. De qualquer forma, Sócrates é aquele que é o emissário da verdade e representa muito, muito essa virtude da humildade, tão em falta nos nossos dias e que precisamos sempre voltar para isso, né? Porque a humildade é o combustível de todas as outras coisas. Porque, como diria o Augusto de São Vito, para desenvolver qualquer coisa no estudo, no caminho de estudos, vamos precisar de disciplina. Mas a disciplina tem o seu alimento da humildade. Não é exatamente assim que ele coloca, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Que sem humildade não dá para ter disciplina. E sem disciplina não dá para aplicar nada, porque
O discípulo é aquele que aplica, aquele que é disciplinado e consegue viver aquilo que aprende. Antes de sair por aí proferindo um monte de coisa, tá? Justamente, né, esses são, sei lá, são os sofistas, tá? São os sofistas. Não é ninguém que possamos ver no mundo aí hoje. Hoje em dia não tem sofistas. Todos falam exatamente aquilo que sabem e proferem aquilo que praticam, né? Claro que não. Mas por que não fazer um pouquinho de ironia socrática no final aqui para homenageá-lo? Então, acho que eu vou pedir para o editor, né, colocar aí no final do vídeo o, o, o vídeo pro livro que eu falo, pro vídeo que eu falo desse livro, tá? E daqui vamos ficando por aqui, tá bom? Peço que deixe um like no canal, se inscreva e deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e qualquer coisa deixa um comentário aqui também, tá? Eu falei um pouco por cima, posso fazer um vídeo depois mais aprofundado, com mais calma. Acho que isso ficou um pouco acelerado, estava exaltado. Então vamos ficando por aqui, até a próxima.